Hoje de manhã nós ouvimos, aliás temos ouvido aí, né, boas pregações no livro de Romanos, esclarecedoras, né, para a gente. E aí nós ouvimos que todos serão julgados pelo Senhor. Essa verdade, ela está presente na Bíblia em vários lugares, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite para duas situações, não é? No livro do Apocalipse. A primeira que vamos ler é quando João vê o trono de Deus no céu e o Senhor, naquela ocasião, ele está sendo adorado, porque ele ocupa o maior trono que existe, não é? E naquela visão ele está sendo adorado dia e noite, e os anciãos o adoram, os seres celestiais o adoram. E naturalmente, quando olhamos para o capítulo 4, nós somos chamados a adorar o Senhor, que ocupa um trono. Quando nós chegamos lá no Apocalipse 20, no final já do livro do Apocalipse, nós contemplamos mais uma vez o Senhor ocupando um trono. E aquele trono é chamado do grande trono branco. E ali o Senhor vai julgar todas as pessoas. E o que nós temos nesse meio, não é? Do capítulo 4 até o capítulo 20. Nós temos o Senhor exercendo juízo com pessoas que apresentam corações duros diante dele. Do capítulo 4 até o capítulo 20, nós temos os inimigos do Senhor se posicionando contra ele e chamando pessoas para, junto deles, irem contra o Senhor e não se submetendo ao Senhor. Só que o capítulo 4 apresenta o Senhor ocupando um trono. Quem ocupa o trono é o rei, que deve ser obedecido, deve ser reverenciado, deve ser adorado. E já que muitas pessoas não se submetem a ele, os seus inimigos não se submetem a ele, lá no capítulo 20 nós encontramos o Senhor então julgando essas pessoas. Então a cena do capítulo 4 é a base para o julgamento do capítulo 20. No capítulo 4 nós temos um convite, tá certo? Para mim e para você. No capítulo 20 nós temos o acerto de contas. Então o Senhor faz um convite e ele diz o seguinte: um dia eu vou acertar as contas. Então dê atenção a esse convite. E aí lá no capítulo 20 nós vamos ver ele fazendo esse acerto de contas. E é importante então estarmos preparados para esse acerto de contas, não é? Então vamos ler juntos aí. Primeiro o capítulo 4. Tá bom? Eu quero convidar você a ler esse capítulo, ouvir a leitura desse capítulo e ler junto aí comigo. E imaginar aqui o que João viu, não é? Essa cena grandiosa que ele viu. O Apocalipse usa muitos símbolos e para chamar a nossa atenção, né, para mexer de fato conosco, né? E aqui a cena é uma cena gloriosa, extremamente gloriosa. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Uma cena impressionante, não? Uma cena impressionante que João viu. Antes disso, antes desse texto, o que nós lemos no Apocalipse é a situação de 7 igrejas que o livro é endereçado para elas. E aquelas 7 igrejas, para várias delas o Senhor Jesus levanta alguns pecados que eles cometiam e também algumas virtudes, não é, que eles tinham. E agora aquelas igrejas são chamadas a verem o que João viu, que no céu há um trono, no céu há um trono ocupado. E talvez para nós essa imagem não chame muita atenção, né? Puxa, mais um trono? É bom, tudo bem, há um trono no céu, né? Mas os primeiros leitores, eles conheciam o que é um trono. Eles estavam acostumados com um trono. Sabe com qual trono que eles estavam acostumados? Com o trono do imperador romano. Eles viviam debaixo do Império Romano. Aliás, vários deles sofriam por causa do Império Romano, por causa da fé que eles tinham em Jesus. E o imperador romano queria ser adorado, reverenciado como Deus, porque o imperador também se sentava num trono. Então aqueles primeiros leitores, Diego, eles sabiam que era um trono, eles conheciam o trono de Roma, eles sabiam a pompa que acompanhava o trono de Roma, eles sabiam a autoridade do imperador romano, mas a visão que João descreve é diferente daquele trono do imperador romano. E certamente isso causou espanto neles. Opa, existe um outro trono? Existe um trono no céu. Existe um trono ocupado. A figura do trono representa a autoridade sendo exercida. Ou seja, alguém tem autoridade sobre todos os que estão na terra, porque ele ocupa um trono que está acima de todos os outros tronos da terra. E aí João então procura descrever a glória e a majestade daquele que se assenta no trono, como lemos aí no versículo 3, e ele fala do aspecto daquele que se sentava no trono, ele o compara a pedras preciosas, muito bonitas, resplandecentes. A aliança com Noé é lembrada, preparando o leitor para o tema do juízo que aparecerá no livro. Você lembra do que aconteceu nos tempos de Noé? O Senhor enviou juízo à terra por meio do dilúvio. Mas depois do dilúvio ele fez uma aliança com Noé e deixou um símbolo dessa aliança. Qual é o símbolo? O arco-íris, não é? E o arco-íris aparece aqui, talvez já lembrando esse tema do juízo, apontando para a aliança, mas lembrando do juízo, o juízo que viria e que de fato seria demonstrado no livro do Apocalipse. Queridos, o esplendor e a glória de Deus é destacada aqui. Ao redor daquele trono, existem 24 tronos, com alguns anciãos ali sentados neles. Eles cercam, né, ou envolvem o trono de Deus. Então você vai imaginando aí a cena, vai compondo a cena na sua cabeça, não é? Algo grandioso. Depois, você tem os 4 seres viventes também em volta, e eles estão cheios de olhos. São vários, então, círculos aqui concêntricos, né? Vários círculos com o mesmo centro aqui. Eles estão vestidos de branco. Os anciãos não são descritos como aquele que ocupa o trono principal, porque a atenção não está sobre eles. A atenção está naquele a quem eles adoram. Suas vestes brancas significam pureza e santidade. Entendemos que eles são líderes da adoração celestial. Ocorrem fenômenos celestiais, né, que se originam no trono.
Então do trono, diferentemente daquele trono lá do imperador romano, saem relâmpagos, trovões, vozes, coisas extraordinárias acontecem naquele trono, apontando para a grandeza daquele que ocupa aquele trono. João então está preparando os leitores para outras passagens, né? Porque o Deus impressionante e temível é o fundamento tanto para a adoração como para o juízo. Nós temos no Apocalipse um chamado para a adoração e também um aviso do juízo. Veja bem, um chamado para a adoração. O Rei do Universo está convidando todos a adorá-lo, porque Ele é digno de adoração. Mas há também um aviso do juízo. E esses sinais lembram isso para o leitor que conhece o Antigo Testamento e temia esses sinais. Passagens como essa traziam para o judeu, né, uma imagem impressionante e aterrorizante. Quando Moisés se aproximou de Deus, né, e eles viram um pouco da glória de Deus, eles temeram. Falaram: não, Moisés, você vai nos representar. Fale você com o Senhor e depois você vem e fala conosco. E essas imagens aparecem aqui, falando da grandeza do Senhor, da autoridade do Senhor, do quanto Ele deve ser reverenciado, do quanto Ele deve ser temido. Na frente do trono tem 7 tochas de fogo e um mar de vidro. São tochas fixas e acesas que simbolizam a presença de Deus. Os relâmpagos e as tochas apontam para a majestade e o juízo divino, mais uma vez. Essas tochas são os 7 Espíritos de Deus. E aqui a simbologia do Apocalipse, que a maioria já está na sua memória aí lembrando, não é? Ele não está falando que Deus tem 7 Espíritos, ele está falando da plenitude do Espírito de Deus. Por isso ele fala dos 7 Espíritos de Deus. O número 7 aparece muitas vezes no Apocalipse de maneira simbólica, não é? Esse aqui é o Espírito Santo, como ele já apareceu lá no capítulo 1 do livro. Há uma espécie de mar de vidro na frente do trono, que enfatiza a impressionante grandeza de Deus, sua transcendência, sua santidade, as quais o separam da sua criação. Então, ele é criador, ele está muito acima da sua criação. A criação carrega alguns traços dele, mas ela está muito abaixo dele. Esse mar de vidro lembra isso. Existem 4 seres viventes, no meio e à volta do trono, né, tem esses 4 seres viventes. Eles estão num círculo interno, praticamente dentro do próprio trono, né, eles estão bem próximos, e eles vão aparecer várias vezes no Apocalipse, dando ordens, falando coisas, né, e eles são instrumentos do Senhor para que coisas aconteçam, coisas grandiosas, que vão atingir a terra inteira. Mas vamos ver o que eles estão fazendo ali. Sem entrar aqui nas discussões, né, que tem sobre a aparência deles, a tentativa de interpretar a aparência deles. Eles têm aparências distintas aí e representando coisas naturalmente. O que notamos com segurança é que eles estão relacionados aos querubins que aparecem lá em Ezequiel e também com os serafins que aparecem lá em Isaías 6. Lembra do chamado de Isaías? Já que eles estão mais próximos do trono e conduzem a adoração, é provável que eles sejam os líderes da corte celestial. Eles representam as ordens mais elevadas de seres celestiais, talvez anjos, né? E dirigem a adoração e também o juízo. Eles vão ser instrumentos na hora do juízo também. O leitor então está sendo preparado para o tema do juízo no restante do livro. Eles exercem uma vigilância incessante sobre a criação de Deus. É o que aqueles olhos representam, né? Eles estão cheios de olhos, as suas asas têm vários olhos. Queridos, o que destaca nesse texto que lemos é que Deus é adorado pelos seres celestiais. Vemos isso aí a partir do versículo 8. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aqueles seres viventes não têm descanso
eles não param, porque eles têm uma missão. Eles adoram aquele que ocupa o trono. Queridos, há um Deus entronizado que precisa ser adorado constantemente. Há um Deus entronizado que merece adoração constantemente. Por isso estamos aqui reunidos em culto nessa noite. Por isso os irmãos se prepararam bem, não é? Para tocar para Ele, em adoração a Ele. Essa é a tarefa principal dos seres celestiais, louvar a Deus por sua soberania sobre a criação, por seu poder. Embora eles tenham outras funções no livro, todas elas resultam dessa atividade principal. É impressionante como o livro do Apocalipse é marcado pelos cânticos. São muitas músicas, são muitos hinos em adoração àquele que ocupa o trono. O que eles cantam é o primeiro dos muitos hinos de adoração do livro. Esses hinos são distribuídos estrategicamente para chamar a atenção para 2 pontos: a majestade e a soberania de Deus e a adoração por parte do seu povo, tanto no céu quanto na terra. Deus é adorado aqui. Nessa noite Ele está sendo adorado. Mas enquanto nós o adoramos aqui, Ele está sendo também adorado no céu. Seres celestiais o estão adorando. Nós o adoramos pela fé, sem vê-lo. Eles o estão adorando diante do seu trono, vendo a grandeza do seu trono, a majestade do seu trono. O que aconteceu então em Apocalipse 4? O Senhor abriu um pouco a janela do céu para que João veja essa cena e escrevesse então para que nós hoje pudéssemos ver com os olhos dele e adorarmos então pela fé. Eles celebram 3 atributos divinos: sua santidade, a sua onipotência e a sua eternidade. Deus, Ele está separado de tudo que foi criado. Ele está posicionado acima do mundo. Ele é santo, Ele é separado. Como Todo-Poderoso, Ele controla soberanamente o universo criado. Tudo está debaixo do poder e da autoridade dEle. Tudo. Imagine aí a coisa mais incrível, a maior coisa que você pode pensar aí. Pense no Sol, pense nas galáxias, tudo debaixo do controle dele. Imagine agora as coisas menores que existem. Imagine as células, os átomos, não é? Tudo debaixo do controle dele. Já imaginou, João, que coisa impressionante? Tudo debaixo do controle dele, porque ele ocupa o trono. Ele é o Criador, Ele é poderoso, Ele é o sustentador. Por isso Ele é louvado. Por isso Ele é digno de adoração. Ele também controla soberanamente o passado, o presente e o futuro. A eternidade dele é exaltada. Queridos, a adoração daqueles seres viventes desencadeia a adoração daqueles 24 anciãos. Eles louvam o Senhor pela sua glória, pela sua honra, dão ações de graças para Ele, não é? Por tudo aquilo que Ele fez, por sua ação em favor do seu povo. A gratidão a Deus por suas generosas dádivas é uma ênfase no Novo Testamento. E deve ser uma ênfase da minha vida e da sua vida. A dádiva dele, os presentes dele, generosos. Eles cantam o refrão sobre como Deus é digno de ser adorado. Olha aí, versículo 10, não é? Você lembra que eles estavam também ocupando 24 tronos, e eles tinham coroas em sua cabeça, mas sabe o que eles fazem na hora da adoração? Eles lançam as suas coroas diante do trono. Porque não dá para adorar a Deus com coroas na cabeça ou no coração. Não dá. Para adorarmos a Deus, nós precisamos nos humilhar diante dEle. Nós precisamos reconhecer a grandeza dEle, a autoridade dEle. E é isso que eles fazem. Queridos, o trono sempre esteve ocupado e sempre estará ocupado. Por isso nós vemos aqui um convite para a adoração. Apocalipse 4 deixa uma pergunta para mim e para você.
Você é um adorador desse Deus que ocupa o trono do universo, o trono que tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você é um adorador dele? Ou você adora a si mesmo, ou você faz a sua vontade, engrandece a si mesmo, busca honra para si mesmo, ou você adora outras coisas, ou outras pessoas. A quem você adora? Há um convite em Apocalipse 4. Quando temos um vislumbre do céu, nós vemos que há ali um trono ocupado, com alguém que é digno de ser adorado. Alguém que é adorado no céu, mas também deve ser adorado na terra. E de fato ele tem sido adorado na terra por várias pessoas. Mas a pergunta é se você também é um adorador dele. Você o adora como ele merece? Adorar a Deus não é lembrar dele algumas vezes. Adorar a Deus não é o mesmo que ter um pouco de respeito por ele. Adorar a Deus não é o mesmo de ir à igreja pontualmente. Adorar a Deus é ter uma vida de adoração a Ele. É uma vida que envolve o culto público, que envolve o culto particular, que envolve obediência. Isso é adorar a Deus, isso é possível se você primeiramente submete ao Filho dele. Não dá para ler o Apocalipse sem lembrar do Salmo 2. Onde a Escritura diz: beije o Filho para que o Pai não se ire. Um salmo que apontava para Jesus, onde Deus diz para todos: submetam-se ao meu Filho, porque o caminho para eu ser adorado, para eu ser honrado na vida de vocês, é por meio do meu Filho Jesus. É o que ele diz. Aqueles irmãos daquelas 7 igrejas que conheciam o trono lá em Roma, e sofriam por causa daquele trono. Alguns já estavam cedendo às exigências daquele trono. Eles agora têm um vislumbre do trono celestial. E eles são chamados a se submeter a Deus. Queridos, o evangelismo é um anúncio de que há um trono ocupado. E há um Deus que deve ser adorado. Mas antes de terminarmos, vamos olhar rapidamente lá para o Apocalipse 20. Passe aí algumas páginas. Vamos ler aí no capítulo 20, a partir do versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Talvez você diga assim: bom, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu não quero pensar muito nessas coisas aí. Afinal de contas, eu não acredito nisso que está escrito aí em Apocalipse 4. Queridos, no Apocalipse, o Apocalipse revela o futuro também. Então, na cena do capítulo 4, nós vimos o que acontece no céu hoje. Nesse tempo, e já acontecia lá no primeiro século, e continua acontecendo até hoje. Existe um trono ocupado. Mas o Apocalipse também revela cenas futuras, coisas que acontecerão e envolverão a minha e a sua vida. E quando nós lemos no capítulo 20, final do capítulo 20, nós vemos que Deus aparece aqui claramente como um juiz. Aquele que tem autoridade e recebe adoração e requer adoração, no fim da história ele aparecerá. Veja bem, não vai ser pela fé que você vai reconhecer isso, ou eu. Nós estaremos diante dele, como os seres celestiais estão hoje. Nós estaremos diante dele. Na verdade, todos estarão, todos.
e todos então serão julgados por ele, um a um. Não vai ser por família, não é? Já falamos para as crianças lá em casa, o julgamento não é por família. O papai não vai representar a família, ou a mamãe, né, os filhos, não. O julgamento é individual. Não vai ser por igreja. Bom, o pastor representa, bota o pastor Ruíter para representar, né, a IBC. Não vai ser assim. Cada um vai comparecer diante do juiz. Não vai ser também por nação. Ah, vai ter um representante do Brasil. Nada disso. Cada um vai se apresentar diante do juiz. Esse trono é chamado do grande trono branco. É um trono de pureza e triunfo, que não vai haver chance do juiz ser comprado, ser subornado. Não haverá também a possibilidade de fugir desse julgamento. Não há. Primeiro vai acontecer o julgamento dos justos, no versículo 12 nós entendemos isso, né? E como ouvimos aqui pela manhã, aqueles que estiveram aqui, os salvos serão julgados pelas suas obras. Eles não serão condenados por causa de Jesus. O julgamento dos salvos não será para a condenação. Mas nós não temos detalhes. É impressionante como esse tema ele é falado no Novo Testamento. São várias ocorrências, mas sem detalhes, não é? E naturalmente nós devemos pensar nesse assunto aqui. Eu já sou salvo em Jesus, eu não preciso pensar nesse julgamento. Veja bem, as obras serão julgadas. As obras dos salvos serão julgadas. Mais uma vez, não para que eles sejam condenados. Nenhum salvo será condenado naquele tribunal, por causa de Jesus. Mas as suas obras serão julgadas. Olha o que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios. Não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 3. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Esse texto ele está falando de crentes sendo julgados, das obras dos crentes sendo julgadas. Isso faz com que pensemos que a nossa vida precisa ser orientada lá por 1 Coríntios 10, 31. Não é? Tudo o que fizermos, tudo o que fizermos, deve ser para a glória de Deus. Porque é possível que façamos coisas até boas, mas para a nossa própria glória. É possível que você ajude alguém, não é isso que o apóstolo Paulo escreve? É em 1 Coríntios também, que fala, olha, você pode fazer muitas coisas, mas sem amor. Você pode fazer muitas coisas com a motivação errada. E sabe o que vai acontecer com todas essas coisas? Elas não passarão no teste do fogo, no dia do julgamento das obras dos salvos. E isso faz então com que pensemos no que fazemos. Pensemos na motivação com o que fazemos. Na motivação com a qual fazemos o que fazemos, não é? Então a gente vem prestar o culto aqui. Aí os mais novos aí, né? Eu vim, meu pai ficou contente comigo, eu estou na igreja, não é isso? Você precisa de ter uma motivação melhor do que essa. Você precisa estar aqui para agradar ao Deus que você serve. Você não serve a Deus? Vem aqui para agradá-lo, não é? E aí você vai trabalhar. Vocês já estávamos lendo lá em casa, Romanos, não é? Por causa do pastor Rita pregando aqui. E aí ele estava falando lá, olha, por uma questão de consciência, você vai ter um comportamento justo. Por uma questão de consciência. E é muito interessante esse princípio. Porque o crente vai procurar ter uma conduta correta por uma questão de consciência. Então não vai ser só quando o patrão está vigiando, ou quando as autoridades estão vigiando. Por que ele tem esse princípio da consciência? Por causa de 1 Coríntios 10, 31. Porque ele quer glorificar a Deus em tudo. E nós glorificamos a Deus não é quando fazemos as coisas corretas porque as pessoas estão nos vendo. Nós glorificamos a Deus quando nós fazemos as coisas corretas, quando pessoas estão nos vendo ou quando elas não estão nos vendo. Porque nós estamos fazendo para a glória de Deus. Para que Ele seja exaltado. Porque nós servimos a um rei que ocupa um trono. Ele é um rei santo, justo.
Ele sustenta a minha vida e a sua vida. Aliás, Ele nos deu a vida. Ele é o nosso dono, como já ouvimos aqui hoje, não é? Então a Bíblia não dá os detalhes desse julgamento dos crentes, mas ela faz com que pensemos nele. E ela deve então trazer uma avaliação para o que fazemos. Mas o texto não termina no versículo 12. Dos versículos de 13 a 15, há o julgamento dos ímpios, daqueles que não submeteram a Jesus. E o texto então fala da segunda ressurreição. No Apocalipse nós temos a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, daqueles que creram em Jesus. E a segunda ressurreição é a ressurreição daqueles que morreram sem Jesus, mas também vão ressuscitar. Então veja bem, não adianta pensar assim, um dia eu vou morrer mesmo, não preciso pensar nessas coisas. Querido, a morte não vai livrar você do julgamento de Deus. Não vai. Olhe com atenção para o que está escrito no texto. Todos serão ressuscitados para comparecer perante o juiz, todos. Aí você fala assim, mas eu não quero. Veja bem, o texto não está falando que aqueles que querem comparecerão perante o juiz. O texto está dizendo que todos comparecerão. E eu penso que a figura, ela não é difícil de entendermos. Um criminoso com várias acusações contra ele, ele não aparece perante o juiz só na hora que ele quer. Se ele não quiser, ele vai algemado. Ele vai escoltado, não é assim? Quando a justiça é feita, é assim. Ele tem várias acusações contra ele, mas ele diz, eu não quero. Não é? E agora está lá o Sérgio Moro, temido por muitos, né? E aí os caras falam, eu não quero. Mas ele manda uma ordem, venha. E se ele não quer ir, nós temos visto aí as cenas na televisão, não é? São várias. Eles vão querendo ou não. Eu não quero falar. Tudo bem, não fala, mas vai ter que comparecer lá. Vai ter que comparecer. Vai ser julgado pelo juiz. Queridos, nós estamos falando aqui de um juiz muito mais poderoso. É um juiz que tem autoridade sobre todas as pessoas. É um juiz que está anunciando para nós que um dia eu e você compareceremos diante dele. Você está preparado para estar diante dele? O texto que lemos diz que aqueles que não creram no seu filho, como o Salmo 2 diz, né, para se submeterem ao filho, para que o pai não se ire, esses que não se submeteram a Jesus enfrentarão a ira do juiz. E como consequência da ira desse justo juiz, serão condenados eternamente. Olha o versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E o fogo aqui aparece como uma figura para falar de um lugar com intenso sofrimento. Então a Bíblia não fala que as pessoas que não creram em Jesus vão morrer e vão ser aniquiladas. Isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de um sofrimento eterno. O Senhor, por meio de Jesus, oferece salvação eterna. Mas aqueles que recusam ao seu Filho, aqueles que rejeitam a sua autoridade, o texto fala de condenação eterna. Queridos, então, nós ficamos diante de um convite para adoração. E nós ficamos também diante de um alerta para um julgamento. E você só fica preparado para esse julgamento se você tem uma vida de adoração. E como eu já disse, essa vida de adoração só é possível por meio do Filho de Deus, por meio de Jesus. Tudo está registrado. Então veja bem, não adianta você tentar se justificar e falar, não, mas eu faço boas obras. Nesse julgamento, todas as nossas obras estarão diante do juiz. Não é você que vai escolher o que vai estar diante do juiz. Não sou eu que vou escolher. O texto diz que todas as obras estarão diante dele. E se você não tem o Filho dele para perdoar os seus pecados, não há boa obra suficiente para cobrir os seus pecados. Não há. Não há. Não será possível pegar carona
com outras pessoas. A arrogância não servirá ali. Não adianta se apresentar ali e dizer, mas eu não aceito, eu não quero. Falar do pecado dos outros também não fará diferença. Mas olha, o meu vizinho era pior do que eu. Mas os políticos lá do meu país eram piores do que eu. Não vai adiantar falar dos outros. É preciso se adequar com a lei dele. Porque o julgamento que cairia sobre os salvos, caiu sobre Cristo. Então, quando você crê em Cristo, você vai crer naquele que levou a culpa do seu pecado. Você vai dizer, Senhor, eu confio que o teu filho de fato levou a culpa do meu pecado e ele pode me perdoar. E aí você vai se preparar então para comparecer diante do justo juiz. Mas, querido, não considere a possibilidade de comparecer diante do juiz sem submeter ao filho dele. Pense nisso. Há um convite para adoração, mas há também um alerta para o julgamento. Prepare-se para esse julgamento, porque não será possível fugir dele. E você vai se preparar hoje, fazendo como aqueles seres celestiais, adorando a Deus. Aliás, o que os irmãos estão fazendo aqui hoje conosco, não é, Gessé? É nos convidando para adorarmos ao Rei. Ao Rei que ocupa o trono do universo. A minha oração, o meu desejo é que você se una a muitos que têm adorado a Ele. Como aqueles primeiros leitores que estavam lá, debaixo do Império Romano, inclusive sofrendo por amor a Jesus. Eles foram convidados a perseverarem por amor a Ele, porque o trono que domina tudo está no céu. Hoje nós não o vemos, mas um dia nós o veremos e compareceremos diante dele. Que Ele mesmo nos ajude e esclareça a palavra dele para nós. Amém.